Bom, agora que a gente já entendeu a questão política, vamos trabalhar aí sobre a questão econômica, que é muito importante, até porque, para falar de estabilidade política, a gente depende também de uma estabilidade econômica. A gente sabe que quando o país não vai bem das pernas na economia, é praticamente impossível ele andar bem da sua política, estável politicamente, não é verdade? E isso, então, a economia ter prosperado durante o segundo reinado ajudou bastante nesse projeto de construção de nação, que a gente vai falar com calma depois. Então vamos lá. O que de fato é o grande produto que vai fazer com que a economia brasileira, que esteve num processo de crise violento no primeiro reinado, no segundo, ali no final do primeiro reinado, na regência, porque se você parar para pensar, os grandes produtos de exportação brasileiros já estavam aí em decadência no primeiro reinado, né? Então isso contribuiu muito para aquela crise. Agora surge o café. O café, sem dúvida nenhuma, para a gente, é o grande produto, vai ser o grande produto brasileiro até Juscelino Kubitschek. Tá? O café só é superado na pauta de exportações brasileiras depois de Juscelino Kubitschek. Olha lá, hein? Depois da segunda metade do século XX. Então a gente está falando aí de um histórico, o café que até hoje é um importante produto brasileiro, importante, uma marca nossa lá fora e principalmente na mesa do brasileiro, na nossa cesta básica. Né? Então esse café surge ali no Vale do Paraíba. Tá, ele foi trazido da Guiana, tá, o seu Francisco Palheta, né, um dos grandes responsáveis por isso. Mas para a gente aí, para ficar marcado, são dois grandes momentos do café. A primeira fase do café, então, que começa ali no período regencial a despontar, de fato, no chamado Vale do Paraíba, tanto no Rio de Janeiro, tá, que vai ali pelo Rio, né, do Paraíba, o Rio Paraíba, pegando ali aquela parte de Resende, de Valença, de Vassouras, como também na parte do Vale do Paraíba Paulista. Como é que se organiza? Por que a gente divide esse momento, primeira fase e a segunda fase? A segunda fase vai ser o Oeste Paulista, o boom cafeiro do Oeste Paulista. Ribeirão Preto, né, aquela região. Por que a gente divide esses momentos? Porque eles têm umas diferenças muito marcantes que podem aparecer no nosso vestibular. Quer ver? No Vale do Paraíba, vamos lá, vai surgir uma grande elite política e econômica, chamados de barões do café. Aqueles homens ainda dentro de uma mentalidade escravista. A principal mão de obra que vai tornar isso possível, mais uma vez, é a escrava negra africana, tudo bem? E a própria organização e produção desse café, ela é muito rudimentar, ela é muito desorganizada. O que eu quero dizer com isso? A produção desse café, dessa rubiácea, que é uma planta extremamente sensível, demora muito a dar a primeira colheita. Ela era feita no meio de outras culturas. Então você produzia feijão, produzia milho, produzia não sei o quê, produzia café. Às vezes você tinha um escravo para cuidar de 1.000, 2.000 pés de café numa fazenda do Vale do Paraíba. Você não tinha aquela... É quando você visualiza uma fazenda de café, você está visualizando a do Oeste Paulista, aquela rubiácea enfileiradinha, bonitinha, opção de gente trabalhando. Isso não era a realidade do Vale do Paraíba. Perfeito? Então você tinha uma produção muito desorganizada, pouca mão de obra para uma quantidade de café muito grande. Você tinha, embora você tivesse ali uma proximidade com o porto, o transporte desse café era feito no lombo de mulas. Então, tudo isso servia para depreciar, né, a qualidade desse grão. Perfeito? Mas é inegável que a década de 30, 40, 50, mesmo com ESHA explodindo, você ainda tem aí 50, 60, você tem ainda o Vale do Paraíba importantíssimo economicamente. Mas todos esses fatores aliados a um forte desgaste do solo faz com que haja uma decadência desse território. O desgaste do solo por quê? Porque, primeiro, você produz ele sistematicamente nesse solo e, mais ainda, era uma produção feita em encostas, muitas vezes, e a chuva leva a um processo de lixiviação, ou seja, a lavagem desse solo e a perda da sua capacidade produtiva. Tá? Mas é um importante período, é o período que se falava que o Brasil era o Vale, então o Vale do Paraíba, sim, foi fundamental para a recuperação econômica brasileira. Mas a região que aparece aí como uma grande produtora, que vai despontar como grande produtora, é a região de São Paulo e posteriormente Minas Gerais.